Salve, salve a todos os alunos e alunas do canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de projeto de aprendizagem interdisciplinar 2. Queridos, boa tarde. São 4 horas e 1 minuto, tá? Está iniciando mais uma aula para vocês ao vivo, então não deixe de participar, meus queridos. Deixa eu ver as turmas que estão online, ligadas. Temos aqui Queimada Nova, Paulistana, São Francisco e eu acho que eu não sei o nome da cidade aqui, não estou conseguindo entender o login. Domi Lopes, né? Não sei se é Buriti, não consegui identificar, tá? Mas comenta aqui, participa aqui que eu quero ver a participação de vocês, certo? Para a gente poder dar continuidade. Queridos, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Só para resgatar com vocês, tá, queridos? O projeto de aprendizagem interdisciplinar é interdisciplinar, tá? Então, a gente trabalha diversos temas, tá? Para dar fomento à construção de conhecimento de vocês, para a estruturação do trabalho de vocês, tá? Sim, vocês terão que escrever um próximo trabalho, tá? Logo mais, eu estarei apresentando a estrutura do trabalho de vocês, mas eu já vou antecipar para vocês, e eu já antecipei para vocês, que a grande ideia, o grande ênfase do projeto de aprendizagem interdisciplinar 2 é a processos criativos. Então, a gente vai trabalhar justamente essas bases da criatividade, certo? E aí, para isso, a gente está trabalhando essas ideias, né? Onde é que podem surgir novas ideias, criatividades? Aí a gente falou sobre tecnologia, a gente falou sobre organização em comunidade, nós falamos sobre leis, né? Porque sim, né? A gente pode ter essa ideia, essa base legal no processo de melhorar a nossa comunidade. Tá? E hoje nós vamos falar sobre a estrutura da escola, tá? O que é uma escola, tá? Aproveita aqui e já começa essa aula perguntando para vocês. O que é a escola para vocês? E aí, meus queridos? Bora comentar aqui. Yasmin, Adriele, Lana... Será que eu estou pronunciando o teu nome correto? Lanai, tá certo? Estou pronunciando correto? Rômulo Santos, Anne Caroline, Ismael Christian, tá? Meus queridos e queridas, vamos nós. O que é escola para vocês? Por que é que vocês vão para a escola, hein, meu povo? Comenta para mim aqui no chat, eu quero saber, eu quero que sejam sinceros, tá? Quero que vocês sejam sinceros. E aí? Por que vocês vão pensar, ih, professor, eu tô indo mesmo porque eu sou obrigado, tá? A legislação diz isso. Professor, eu vim pela comida, pelo lanche. Professor, eu vim pela fofoca, pela hora da conversa. Ou não, eu vim para aprender mesmo. Eu gosto de aprender, eu gosto de estudar, gosto de participar, de construir conhecimento. O que move vocês para ir para a escola todos os dias? E aí, pessoal, comenta para mim aí que eu quero saber, tá? Bom, enquanto vocês vão comentando aqui, a gente vai conversar aqui com vocês sobre a comunidade escolar, sabe? O que compõe essa comunidade escolar, quais são as funções dela, certo? Pertinente para um bom funcionamento e a transformação social. Conhecer as medidas de integração de comunidade dentro do ambiente escolar. Queridos, vamos nós. A escola pública tem como compromisso de oportunizar condições para que sua clientela possa construir conhecimentos, atitudes, valores, contribuindo na formação de cidadão crítico, ético, participativo no contexto que a integra. Galera, eu já posso antecipar para vocês que escola, tá? Não é apenas a estrutura, o espaço físico. Ok, o espaço físico importa e conta muito, mas não é só isso. A escola é uma organização. E como qualquer organização que vocês estão estudando aqui, no curso técnico em administração, tá? O que é uma organização como instituição, né? Uma organização como instituição
vocês já aprenderam que é um local onde a gente vai reunir pessoas que atendam e resolvam um problema coletivo. Uma igreja é uma organização por esse motivo, uma escola é uma organização por esse motivo, um hospital é uma organização por esse motivo, uma fábrica é uma organização dessa forma. É um coletivo de pessoas que está reunido em prol de resolver um problema. É isso que é uma organização. E a escola tem esse papel. E que problema é esse que esse coletivo de pessoas quer resolver? Certo? Construir conhecimento, construir atitudes e valores, contribuindo para a formação de cidadãos críticos. Então, essa é a ideia, um processo de transformação social a partir da educação. E quem seriam essas pessoas que fazem parte? Bom, na cara a gente pensa logo, educandos e educadores, né? Quem seriam os educandos? Os estudantes e os educadores, os professores, só isso? Hoje, na aula de hoje, a gente vai entender que não é, certo? Que não é nada disso que a gente pensa e que a gente formula, né? Que educador é o professor, nem sempre. Que educando é o aluno, nem sempre. A gente pode ter papéis invertidos. E que também não são só essas as partes interessadas nessa escola, certo? E que sim, a hora do lanche, ela conta muito. Coloquei aí a hora do lanche, conta muito, é importante. É uma necessidade, atender a necessidade fisiológica humana mais básica. O descanso, a conversa, a integração social, certo? O relacionamento entre as pessoas, as amizades, tudo isso conta e importa muito. O papel do educador, né, como professor, é pensar e pincelar todo esse horizonte das brincadeiras, da diversão, das brigas, porque sim, acontecem. Tá? E esse é o papel, porque em sociedade a gente também entra em conflito. A sua escola é um braço dessa sociedade. E se a gente pode mediar esses conflitos, a gente pode fazer isso também dentro da nossa escola, para que a gente possa se tornar cidadãos muito mais resolutivos. Tá? Então, o papel da escola tem essa ideia, na ideia da transformação da nossa comunidade, da nossa sociedade. Beleza? Cadê a turma? Cadê a turma de Sigefredo Pacheco? Queimada Nova. Paulistana. Vamos nós, pessoal. Vamos participar. E aí, Ismael? Rômulo, bora lá. Hoje, o desafio da escola se coloca diante... hoje, o desafio que se coloca diante da escola é fornecer uma educação e informação para toda a vida. Ela precisa romper os seus muros, plenamente inserida no seu tempo, na comunidade que a pertence. Galera, como eu disse para vocês, colocar a escola como mero estrutura foge todos os parâmetros necessários para que essa escola funcione. A escola precisa entender a realidade a qual a gente cerca. Quando a gente traz aqui questões, por exemplo, da psicologia, tá? E no processo de compreender o que é a adolescência, por exemplo, eu estou conversando com adolescentes, né? Nosso alunado é um alunado concomitante ao ensino médio. A maioria de vocês, se não todos, são adolescentes. E aí eu pergunto para você o que é ser adolescente. Cada um de vocês vai ter uma visão diferente. Não existe um padrão de adolescência. A gente costuma brincar dizendo que a adolescência são os rebeldes, né? Mas não é bem exatamente por aí. Se a gente for analisar e prestar atenção, cada origem social, cada contexto social, a gente vai observar que estamos em posições diferentes, em momentos diferentes desse processo. Portanto, cabe todos nós a analisar que situação nossa turma, o nosso alunado está passando. Essa comunidade ela está sofrendo
questões associadas a necessidades básicas de alimentação, por exemplo. A escola ela vai entender quando o processo de alimentação ela é muito importante para aquela comunidade. Não, o nosso problema aqui agora, professor, principalmente é a violência da comunidade. Então, o alunado ele entra dentro da escola também refém dessa criminalidade. Nosso problema da escola tá ligado à sexualidade, está tendo muitas alunas adolescentes grávidas, gestantes. Então, ao entender, cada história aí vai contribuir para a modificação do projeto político-pedagógico, certo? Para entender e enfrentar os dilemas daquela comunidade, seja violência, drogas, gravidez na adolescência, bullying e por aí vai indo. Por isso, a escola ela precisa estar atenta ao que o alunado está vivendo. E aí, nesse aspecto, as escolas elas sempre sofrem modificações. A gente escuta muito que a escola é muito tradicional, mas ela muda, certo? Beleza, eu concordo com essa ideia de que a escola ela é muito tradicional e que ela precisa mudar, né, se renovar, certo? Mas, galera, a escola ela muda. Pode perguntar para os pais, para os avós de vocês, como era a escola no tempo deles. Vocês vão observar que até as titulações, os nomes eram diferentes. As tarefas executadas dentro desses períodos também eram diferentes, certo? Até o ensino médio era diferente, ensino fundamental, cada um tinha um nome diferente. As propostas, as intervenções existentes em cada um deles eram diante das realidades históricas que os seus pais e seus avós enfrentaram. É interessante que vocês saibam, meus queridos, e fazer essa ponte. Vocês podem ser essa ponte interdisciplinar. Meu avô tem o quê? 70 anos. E como tal, ele estudou nas escolas nos anos 60, 70, certo? E aí, que escola era essa nos anos 70? Né? Que escola era essa nos anos 60? Né? Que período histórico? Vai lá, faz essa ponte. Associa isso às aulas de história com a professora Kelly, com o professor Flávio, por exemplo. Tá? Entenda esse contexto do Brasil dessa época, quais eram as necessidades, quais eram as políticas públicas, qual era o objetivo de crescimento. É claro que a escola ela também está associada a isso. A gente vai ver agora que existem partes de interesse com a escola, por exemplo, no aspecto do progresso para cursos profissionalizantes também, tá? Ao lado disso, a gente vai observar o processo de modificação da própria sociedade em si. Olha só o que a gente está vivendo hoje, né? Está passando por mais uma revolução tecnológica, né? Se você for nas escolas, por exemplo, dos anos 2000, tá? Você pode perguntar aí talvez para os pais de vocês, ou talvez os tios de vocês, que são um pouco mais novos, não sei. Eles vão falar para vocês que as escolas dos anos 2000 proibiam, eram rígidas no aspecto de uso de tecnologias dentro da escola, como por exemplo, a gente não podia usar, não era permitida a utilização de aparelhos celulares, né? É claro que nesse período, anos 2000, as pessoas não tinham muito esse tal de smartphone, né? Eram celulares muito mais simples, tinham joguinhos, poucos, e mandava SMS. Não acessava a internet, certo? Hoje, a gente tem modificações desse processo, né? Então, a gente... né, tem uma tecnologia diferente. A gente acessa a internet dentro da sala de aula, por exemplo, para participar da nossa aula. E eu estou observando aqui agora alunos que estão em sala de aula, mas utilizando o celular para construir, para participar. Então, galera, o papel da escola é realmente fora dos muros, mesmo quando está dentro do muro da escola, certo? É ir além. Eu preciso, como professor, o diretor da escola precisa, como gestor, entender o que é esse celular, né, com suas redes sociais, com as influências dele, para transformar o processo do aluno. Adianta proibir? Não, porque o papel da escola é transformar, é educar. Não é à toa, galera, que vocês tiveram aulas de educação tecnológica e midiática. Certo? Essa disciplina ela não foi à toa, ela é planejada, ela foi pensada justamente para solucionar problemas que vocês enfrentam diariamente, como, por exemplo, o fake news, tá? Segurança da informação,
tá? Então, como saber se um site é seguro? Como saber se uma notícia é confiável, tá? Então, nesses aspectos, a gente conversou com vocês. Aproveitamos para conversar também sobre processos de metodologias ativas. Como você, como aluno, pode ativar o processo de ensino-aprendizado também, além da força que todos nós, professores, fazemos como mediadores de ensino, como a gente vai conversar. Esse é o papel da escola, o papel de estar presente, mesmo fora dos muros da escola, certo? Entendendo a realidade social, o contexto em que vocês estão inseridos, para poder transformar essa realidade vivenciada por cada um de vocês. E como eu disse para vocês, a escola, sim, ela tem sua estrutura física, tá? Mas a escola ela é feita de pessoas. Essas são essas pessoas que estão aqui, ó. Stakeholders, estudantes, crianças, famílias, professores, gestores e colaboradores. Tá? A gente vai até reconceituar a palavra stakeholder, tá? Porque stakeholder, vocês vão ver essa palavra muito. Vocês já estão vendo, provavelmente, em alguma aula do professor André Loyola, por exemplo, certo? Stakeholder é uma palavra que a gente fala que a tradução ao pé da letra é partes interessadas, né? E quando a gente pensa na palavra partes interessadas, a gente vai pensar o seguinte: tem alguns lugares que traduzem a stakeholder como acionista, mas não é isso. Stakeholders são todas as pessoas interessadas naquela organização. E quando a gente diz pessoas interessadas, a gente está falando de pessoas que fazem troca. Troca de energia, certo? Como assim, professor? Imagina, vamos sair da escola e vamos para uma empresa, para o comércio. Vamos supor que você esteja indo na sua cidade em direção a uma loja de calçados, porque você está atrás de um tênis para ir para a escola. Então, você chega, você sai de casa, você tem um valor certo, possível para pagar. Falar, eu vou gastar até tantos reais para comprar um tênis. Aí você vai até lá, e você vai testar o tênis, vai provar, e você vai sair de lá. Você é uma parte interessada, né? Sim. Você teve troca com aquela empresa? Sim. Você precisava de um produto, você chegou até lá, e você pegou o produto que você queria, e que você precisava. Você solucionou uma necessidade sua. E você deu alguma coisa para a empresa em troca? Sim, o dinheiro, né? Você deu o dinheiro para a loja, e a loja te deu um produto para sanar a sua necessidade. Há uma troca, certo? Cada um sai ganhando, tá? E aí a gente tem essa troca, tá? A empresa ganha dinheiro, e ela te oferece um produto. E que as pessoas que fazem parte daquela empresa também tem essa relação de stakeholder? Tem. Por exemplo, o vendedor, tá? O vendedor, ele tá oferecendo alguma coisa ali? Tá. O quê? A competência. Vocês aprendem competência como essa palavrinha aqui, ó, chá. Conhecimento, habilidade e atitude, né? Então, o colaborador de uma empresa, um funcionário de uma empresa, o que ele faz? Ele é um talento para aquela empresa, né? Segundo Chiavenato, ele é um talento em que aspecto? Porque ele tem puxar. Ele tem conhecimento, habilidade e atitude. Para Chiavenato, né, um grande autor de gestão de pessoas, ele diz até que tem conhecimento, habilidade e julgamento. Ok. Pois veja bem. Conhecimento, habilidade e atitude é algo que as pessoas têm, os talentos apresentam. E aí essa é a tarefa. Eu entregar para a minha empresa, para o meu cliente, esse talento que só eu tenho. Os conhecimentos, as habilidades de entender o que o cliente de fato está precisando. E eu me dedico a essa empresa e eu recebo algo em troca? Recebo o que? O salário, a remuneração. E por aí vai indo, aí a gente vai tendo, certo?
funcionário, o dono da empresa, o fornecedor, o acionista. Cada um deles está dentro dessa relação de troca. É isso que a gente chama de stakeholder. Se você não sabe ainda esse conceito, absorva, porque vocês vão usar muito esse conceito ao longo do curso técnico em administração para vocês, ok? Mas a gente vai conversar e entender um pouquinho cada um desses stakeholders, especialmente o foco aí com família e colaboradores. Bom, quem são os sujeitos da ação educativa, tá? Quando a gente usa essa palavra sujeito, né? Se vocês lembram da língua portuguesa, sujeito é quem pratica a ação, ok? Aqui, essa é a grande ideia. Quem são os sujeitos do processo de ensino-aprendizado? A gente vai pensar em duas palavras. Primeiro, educadores, segundo, educandos. Mas só são eles? Não, a gente vai ter várias partes de interesse para fazer com que essa relação educador e educando aconteçam, certo? Então, o central de toda a ação educativa são profissionais, educadores e educandos. Quem são os profissionais? Eles trabalham em diversos setores da escola e estão responsáveis pelo seu funcionamento. A portaria, que é para abrir a escola, segurança, que é para permitir que aquela escola mantenha-se segura, para que o próximo dia tenha todos os materiais, né? Porque a estrutura também conta. É o gestor, que vai intercalar todo o conhecimento administrativo, como, por exemplo, o estoque de papéis para fazer provas, o estoque de livros, o financiamento de algum, ou investimento de algum produto, a compra, a aquisição de algum bem, o pagamento dos servidores, tá? Então, a gente vai ter um papel muito importante desse gestor. E aí a gente entra, funcionários da limpeza, da cantina, por aí vai, certo? Bom, a gente também vai ter educadores e educandos, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre esse conceito do que é um educador e do que é um educando, porque acaba confundindo um pouco a gente essas bases do quem é o educador e quem é o educando, tá? Mas o educador, na prática, né? O educador é aquele que tem que pratica o ofício de ensinar. E o educando é quem tem o ofício de aprender, tá? Na lógica é essa. Só que aí eu pergunto para vocês, vocês acham que vocês são educadores ou educandos? E aí, Lanai, Yasmin, Adriele, pessoal Alves do Vale, de Dom Expedito Lopes. Ah, peguei agora o que é Dom Lopes, é Dom Expedito Lopes, agora eu peguei. E aí, pessoal de Dom Expedito Lopes, Laná, Yasmin, Adriele, Rômulo, Anne, Caroline, cadê o pessoal de Paulistana? Queimada Nova, Sigefredo Pacheco. Gente, vocês estão muito quietos, não pode ser assim, tem que participar, queridos. Cadê as metodologias ativas que foram trabalhadas com vocês no módulo 1? Rapaz, participação, galera. Bom, já que vocês não responderam, vamos lá, vamos pelo menos para base lógica. Eu perguntei para vocês o que é que vocês se consideram, educadores ou educandos, né? E eu disse para vocês que educador é o profissional que tem o ofício de ensinar e o educando é quem tem o ofício de aprender, tá? Então a lógica que a maioria das pessoas vai pensar é que o educando é o estudante, né? É que vocês, como estudantes, são educandos. Mas nem sempre é assim, galera. Os papéis podem se inverter. E eu digo como professor, eu aprendo muito. Uma das coisas que eu mais gosto de ser professor é porque eu aprendo muito com a participação de cada dia de vocês. A minha aula é muito pensada e muito moldada pela participação de vocês, ou pela não participação, que é o caso de hoje, certo? Então, quanto mais vocês vão participando, mais a gente vai entendendo qual é a realidade, a gente vai preparando, modificando a aula, a gente vai refletindo um pouco sobre essa ideia, certo? Então, entendam. Por vezes, nós como professores não sempre seremos educadores. Nós também podemos ser educandos, assim como vocês, certo? As ações escolares
devem ser consolidadas em um contexto participativo, integrador de todos os segmentos, sincronizadas com o contexto atual, que requer uma política educacional capaz de contribuir na condução de um país ao pleno desenvolvimento, em conformidade com os princípios democráticos da evolução, certo? Bora conversar com vocês um pouco sobre o papel de cada uma dessas entidades ou desses entes, tá? Que fazem parte do processo ensino-aprendizagem, ok? Vamos nós, Ana Caroline. A gente vai começar conversando com vocês sobre os educadores e professores, que não são necessariamente a mesma pessoa. Na escola, tudo e todos que nela atuam educam. Tudo e todos. Observa? Objeto e pessoa. Tá bom? Então, de um lado, nós temos objetos. Como assim, professor? Que objetos são esses? Né? A estrutura escolar educa. Tá? Então, vamos pensar aqui, por exemplo, no layout que a sala de vocês está. Tá? Como, por exemplo, a gente tem... a gente tem a ideia da escola como escola tradicional, aquela escola em que é alinhado, né? O professor está à frente e todos os alunos estão enfileirados, não é isso? Mas sempre toda a sala de aula é desse jeito? Não, nem toda a sala de aula é assim. Tem os laboratórios, que é uma forma dinâmica, onde o objeto principal é um microscópio, é um experimento científico, né? Mas às vezes o professor ele muda o layout da sala de propósito, coloca vocês em círculo, por exemplo, né? O que ele quer quando ele bota todo mundo em círculo? Ele quer que todo mundo se olhe, né? Que todo mundo possa se encarar. E quando o aluno se encara, ele também falar. Ele quer dialogar, o professor, quando ele coloca uma sala de aula em círculo, ele quer dialogar, né? Ele quer que todos participem naquela aula. Enxergar, o professor ao enxergar necessidades sociais, comportamentais da turma, ele pode intervir, criar, modificar uma aula, justamente para poder pensar nesses possíveis debates, nessas trocas de ideias, que elas sejam mais receptivas por parte do alunado. Tá? E o diálogo, a estrutura, ela faz que a gente se sinta diferente. Assistir uma aula de campo, né? Sair da sala de aula para observar as plantas, os animais, o tempo, né? Entrar dentro de uma sala de aula que tem uma estrutura diferente, nos propicia habilidades, né? Práticas, né? De execução. Então, o espaço, ele também educa. Tá? É claro que o espaço ele existe por conta de uma pessoa. Ele pode ser modificado por conta de uma pessoa, mas espaços ajudam, assim como livros, né, que foram pensados e elaborados para serem didáticos, por exemplo, tá? A arquitetura, a forma como um prédio tá, a ambiência, a própria organização do currículo da escola, enfim. Os objetos também podem ensinar bastante. No entanto, o ofício de ensinar constitui conhecimentos como os alunos de compartilhar informação, instruir, corrigir, apresentar caminhos e possibilidades. É desempenhado pelos professores. O ofício do professor exige um preparo e dedicação, sendo preciso adquirir conhecimentos sólidos por meio de estudos, pesquisas constantes e atualizações. O professor nunca para de estudar, galera. A gente, como professor, nunca para de estudar por diversos motivos. E vale ressaltar que, pelo menos aqui no Brasil, tá, não é a realidade de todos os países. A formação do professor, ela é específica, tá? Então, você escolhe fazer um curso superior para ser professor. Mas aqui no Brasil não é sempre assim, né? A gente tem alguns profissionais que fazem algum curso e depois disso exercem alguma especialização ou mestrado para dar esse guia, esse norte. O que é uma realidade relativamente comum e bem parecida com o que acontece em muitos países, por exemplo, países europeus.
tá? Então, diversos países europeus têm essa característica de que o alunado, ele vai fazer um curso básico, e depois, ao terminar esse curso básico, que ele procura um mestrado, por exemplo, ou alguma outra pós-graduação, que ele confira a competência de educar, certo? Normalmente, o professor, principalmente de rede básica, né, de ensino fundamental e médio, ele procura essa formação para ser um profissional. São as licenciaturas, tá? A pedagogia ou qualquer uma outra licenciatura. Licenciatura em matemática, biologia, química, física, por exemplo. Ah, Além disso, meus queridos, vale ressaltar que o professor ele precisa se atualizar no contexto tecnológico, né? A gente pode resgatar o que a gente viveu agora do período da pandemia da Covid-19, né? A pandemia da Covid-19, ela exigiu muito de todos, de você como aluno, mas também do professor, que precisou se inserir ou de entender ou se contextualizar diante de uma nova realidade. Aproveitando esse espaço para falar sobre a realidade que a gente vivenciou da Covid-19, eu gostaria de destacar que o termo, por exemplo, que significa ensino remoto, tá? Ele foi desenhado, né, ele não foi desenhado, na verdade, né? Ele foi estipulado como programa emergencial, tá? Projetado e promulgado por uma lei federal, certo? Uma lei do Poder Executivo, uma medida provisória, tá? Que era de caráter emergencial, tá? Então, o termo ensino remoto, ele foi é, é, estruturado, né, de certa forma, ele não tem uma estrutura consolidada, mas ele foi pensado como uma medida para que os estudantes não abandonassem a escola no período no período de permanência, né, do isolamento social, tá? E aí a gente tem essa projeção dessa ideia. O ensino remoto, ele é diferente do EAD. Porque o EAD, galera, ele é um ensino, o ensino remoto, ele surgiu por caráter emergencial. Assista a aula em casa. Com que condições? Não tem condições. É diferente do EAD. O EAD ele foi pensado para ser EAD. Então, a equipe técnica, a equipe de professores, o planejamento, o acesso, o tempo de acesso do aluno, do professor, ele é pensado para aquilo dali, certo? Então, a gente tem todo esse processo, tá? Então, o professor, ele exige um preparo e dedicação. Então, o professor, ele precisa estar se atualizando sobre o que é uma AVA, um ambiente virtual de aprendizado, tá? E por aí vai indo. A grande ideia é que o professor ele vai exercer não um comando de ensinar os conhecimentos que ele aprendeu ao longo do tempo, né? É claro que o professor, com um certo arcabouço de experiência, né, uma experiência pregressa um pouco maior do que a do estudante, ele não está ali para ensinar o que ele aprendeu. Ele está ali, galera, para mediar caminhos diferentes, para que ele possa conseguir observar a sociedade, a comunidade escolar e entender o que pode ser melhor. Como eu disse para vocês, o que a gente, né, professores de ensino médio, tá, que fazemos um curso de licenciatura, aprendemos, é como entregar ao nosso alunado, né, experiência, tá? De que forma, por exemplo, né? Os cursos de licenciatura nos oferecem, tá? Bases como, por exemplo, bases da psicologia, tá? Para quê? Para a gente ser psicólogo e atender dentro da escola? Não. Para que a gente possa identificar
Dentro do nosso alunado, o que traços? Opa, esse traço aqui é um traço com essa personalidade, esse traço aqui é essa personalidade. E eu estou diagnosticando? Não, não é para isso. É para eu entender como eu posso me moldar, é como eu posso me posicionar diante de uma coordenação pedagógica, para refletir estratégias. Às vezes, não é um traço ruim, certo? Às vezes, não é que eu quero sair diagnosticando, às vezes é para identificar traços do grupo. Por exemplo, conflitos que existam dentro da sala de aula. Então, eu estou observando que a turma está brigando muito e tal. Então, poxa, eu como mediador, e digo mais, eu como um líder, eu preciso fazer com que aquela turma se integre. Então, como é que a gente pode solucionar conflitos? Aqui no curso técnico em administração, vocês ou estão vendo ou irão ver a disciplina Gestão de Pessoas com o professor André Loyola. E ele vai explicar para vocês como mediar conflitos, como ser um líder, tá? Como não ser um chefe, né? Há diferença entre o chefe e o líder, por exemplo? Então, sim, existe essa diferença, combina essa diferença, tá? Esse é o papel do professor como mediador, de perceber esses conflitos. Então, muitas vezes o professor vai lá, ele entende e ele passa um trabalho. As pessoas pensam, o professor está passando um trabalho porque ele não quer dar aula. Não. É porque ele estudou e ele planejou e ele sabe que aquele trabalho ele vai atender aquela realidade. Então, muitas vezes o professor acaba fazendo projetos diferentes. Então, nesse ano, ele faz um trabalho em grupo, no outro ano ele já faz um trabalho individual, no outro ano ele faz uma palestra. Então, ele busca essas novidades justamente por quê? Porque o nosso alunado ele é diferente. Aí, às vezes, vocês acham ruim, né? Porque, por exemplo, o professor mediador, o professor coloca lá um trabalho em grupo e ainda faz assim, vou fazer o sorteio dos grupos, certo? Porque ele consegue enxergar essas nuances. Entender, por exemplo, que vocês precisam aprender a viver em coletivo. Às vezes a sala é cheia de panelinhas, muito conflito por conta disso. Mas, no mercado de trabalho, não vai ter esse espaço para vocês. Tá? Não vai ter espaço para panelinha, não vai ter espaço para essas birras, né? E essa é a tarefa da gente conseguir construir conhecimentos de forma mais ampla. A prática da mediação explora a compreensão, a apropriação e a produção do conhecimento. A atuação do professor ocorre na relação do estudante com o objeto, no momento em que as aprendizagens são construídas. A atuação do professor ocorre na relação do estudante com o objeto. Observa, meus queridos, que não é o estudante como o objeto, mas com o objeto, porque o estudante é sujeito. Ele pratica a ação, certo? E a partir disso, o professor ele vai imprimir o quê? Uma metodologia ativa dentro da sala de aula. Assim como o trabalho, o professor baseia-se em relacionamentos, em encontros, em diálogos. Na mediação está ligada também à construção de identidades. Eu vou apagar aqui para não ficar tão confuso e vou passar aqui para o outro lado, tá? Então, ó, o estudante ele é sujeito, ele pratica a ação e como tal, né, o professor deve
imprimir metodologias ativas. No ensino-aprendizagem. E aí vocês vão resgatar essas metodologias ativas onde? Lá na disciplina Educação Tecnológica e Midiática do módulo 1, né? Quando a gente fala sobre sala de aula invertida, como AVA, Brainstorm, Storytelling, tá? Então, cada uma dessas aulas, desses temas, a gente trabalhou com vocês, né? Não sei quem foi o professor mediador de vocês no módulo 1, tá? Mediador não, mas quem foi o professor aqui de estúdio da disciplina no módulo 1, mas é nesse local em que a gente desenvolve esse conceito, tá? Então, essas metodologias, elas foram apresentadas para que vocês entendessem quando elas estão sendo usadas e por que elas estão sendo usadas. É para justamente vocês também serem o quê? Os responsáveis pela ação de ensino, aprendizado que vocês têm em conjunto. Beleza, meus queridos? Estão conseguindo acompanhar até aqui agora? E aí, Rômulo, Ismael, Anne Caroline, Yasmin, Lanai, Adriele, pessoal de Dom Expedito Lopes, Paulistana, São Francisco, Queimada Nova, Sigefredo Pacheco. Pois bora lá, meu povo. Aí a gente entra dentro da perspectiva do educando, tá? A gente até acha que educando e estudante é a mesma coisa, mas veja bem, os estudantes, eles abrangem os sujeitos que assumem um estudo como incumbência, como responsabilidade e atribuição. É como se fosse o foco deles, é como se fosse o ofício deles, né? E no caso é o de vocês, tá? Inclusive, por legislação, exige-se, tá, que o estudante apenas estude e que ele não trabalhe. Vocês só trabalham em algumas condições. Condição de menor aprendiz, desde que esteja matriculado dentro de uma escola. O que é mais importante para um jovem que trabalha é que ele seja estudante e que ele não pode tirar nota baixa, por exemplo, para continuar trabalhando, certo? Então, ele precisa se manter nessa condição. Tá? Mas veja bem, tá? O estudante... Por isso que a gente ministrou uma aula para vocês sobre metodologias ativas, para que vocês tivessem essa base do conhecimento, para que vocês tivessem essa base de estudo, para saber o quando estudar, como estudar, certo? Porque essa é a competência de vocês e que está atrelada à competência. É diferente, por exemplo, dos educandos, que abrange todos os processos que consigam aprender. Então, qualquer pessoa aprende pelas suas próprias vivências, pelos próprios erros, tá? Pelas conversas, pela dialogaticidade, certo? Então, tudo isso leva a gente a poder aprender. Mas aí eu vou fazer o seguinte, meus queridos, como o tempo tá chegando ao fim, a gente vai dar um break agora e a gente volta em instantes para que a gente possa conversar mais com vocês sobre a diferença de estudantes e educandos, tá? Aguarda aí que a gente volta em instantes.